Ótimo dia para você, Rádio Wolf, 8 horas e 5 minutos. Bom dia. Estamos chegando com mais um Manhã Total aqui na Rádio Wolf, no AM 540, no nosso site aplicativo Rádio Wolf. Seja bem-vindo. Vamos juntos até às 11 da manhã, tocando sempre as melhores e, claro, com muita informação para você aqui na sua Rádio Wolf. Bem-vindo a mais um programa. Hoje é quarta-feira, 14 de agosto de 2019. E aí, tudo bem? Tudo certinho? Manhã fria de quarta-feira, um vento gelado, cruz credo. Ó, foi duro para levantar da caminha quentinha, embaixo do cobertor, né? Para você que é casada, ainda tem um corpinho quente te esquentando. Ah, que delícia, não? E aí tem que sair para esse vento, mas faz parte, né? Nasci bonito, não rico, então tem que trabalhar. 8 horas 6 minutos, Manhã Total está entrando no ar. Pois é, começamos sempre com informação. E depois de enxugar o texto e retirar pontos controversos que avançavam sobre a legislação trabalhista, a Câmara dos Deputados conseguiu aprovar na noite de ontem o texto base da medida provisória 881, que reduz burocracias e limita o poder de regulação do Estado. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, foram excluídos temas que não tinham relação com a ideia inicial da medida provisória para evitar questionamentos judiciais. Se você tinha um texto grande e virou um texto pequeno, você restringiu a polêmica, disse Maia. Um dos pontos mais controversos, por exemplo, o do repouso semanal remunerado aos domingos, foi alterado. Na proposta do relator, isso só precisaria acontecer no domingo a cada 7 semanas. O governo agora reduziu esse tempo para um domingo a cada 4 semanas. Apesar do recuo, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, afirma que a medida prejudica o trabalhador, que não terá folga junto com o restante da família. Vai passar a ser regra trabalhar aos domingos. O texto base foi aprovado por 345 votos a favor, 76 contrários e uma abstenção em sessão que teve início às 18h50 e durou 4 horas em meio a tentativas de obstrução da oposição. Para aprovar a MP da Liberdade Econômica, o governo fez concessões e retirou propostas de mudança na legislação trabalhista, que vinham provocando resistência entre parlamentares a ponto de a chamada MP da Liberdade Econômica ser taxada de mini-reforma trabalhista. Correndo o risco de derrota, articuladores do governo se reuniram no Ministério da Economia e negociaram com parlamentares para remover do texto pontos que poderiam bloquear a votação. Durante o programa eu vou passando aí para você, ouvinte da Rádio Wolf, alguns desses pontos aprovados, outros que foram retirados. É uma matéria longa e a gente vai destrinchando aí durante o programa nessa manhã de quarta-feira. Beleza? 8 horas 8 minutos. Como acontece toda quarta-feira, a gente recebe aqui no estúdio o doutor Ziro Costa. Doutor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Rádio Wolf, doutor. Bom dia, Edmilson. É um prazer enorme estar aqui com você e com os seus ouvintes. Eu estou achando que o senhor está vindo para trazer frio para nós, viu? Mas eu estava em São Paulo ontem, né? E ontem à noite realmente estava bem friozinho, viu? Não estava... Eu saí do estúdio lá onde eu estava e... Sei. Na hora do almoço, peguei um vento gelado, falei, isso aqui vai me dar uma gripe, hein? Nossa, mas sobrevivi. Ontem à tarde, o tempo virou muito, à tarde, passamos a tarde toda aqui com calorzinho, finalzinho da tarde virou o negócio nesse vento gelado, né? Pois é, parece que as pessoas ficam mais bonitas no inverno, né? Estão toda agasalhada, toda... E mais preguiçosa também, né? E mais gordinhas, porque a gente come mais no inverno. É verdade, tem que manter a temperatura do corpo, é uma boa desculpa, né? É uma ótima desculpa. Vamos lá então, são 8h09, gente. Doutor, o PIB voltou a cair. O senhor continua otimista? Será que a coisa vai realmente melhorar em 2020? É verdade, ele foi a 0,82, voltou a 0,81, né? A gente continua patinando, né? Eu, vamos dizer assim, estou otimista, né? Agora, os números que a gente
vê no mercado, o que a gente lê e que a gente conversa com o pequeno e médio empresário, eles não são animadores, né? Um ou outro setor que a gente vê que o pequeno empresário está contratando, está tentando melhorar algum processo, investir em alguma pesquisa, mas, no modo geral, a situação é de redução, né? E o meu otimismo não é... Ele existe, mas vamos dizer assim, não existe um fato notório que o faça falar, não, realmente agora melhorou. Eu vou te dar... vou florear um pouco esse meu conceito. Primeiro, você está tendo aí, tudo bem, a reforma da Previdência, que deve passar. Mas aí, vamos supor, olhando para a reforma da Previdência, vou dar um exemplo mais ou menos básico. É como assim, você ganhava R$1.000 por mês e gastava 1.050. E aí aparece uma dívida de R$400. E aí você começa a discutir essa dívida de R$400 e o fala, não vou te cobrar. Então a sua situação continua sendo, eu ganho 1.000 e gasto 1.050. Uhum. Esse R$1 trilhão que supostamente entraria, né? Na verdade ele deixa de sair dos cofres do governo. Então a gente continua numa situação muito similar. Lógico que a gente ia quebrar caso tivesse que pagar essa conta, né? Mas, vamos dizer assim, a situação aqui no reino dos mortais continua igual. Com relação à reforma da fiscal, o que a gente vê é que vai ter aí uma desburocratização, juntar alguns impostos. O Brasil tem hoje aí cerca de 94 impostos e taxas, etc. Um número maluco, né? Para você, louco, né? Você muito alto. Muito alto para você coordenar. Então isso talvez diminua, mas ele não pode diminuir a carga em si. Por que ele não pode diminuir a carga? Porque ele deve, né? Então ele tem que cobrir o lençol dele, tem que cobrir a cabeça. E aí então ele tira de um lado, coloca no outro, ele vai ter aquela negociação lá na Câmara e no Senado, e a gente vai continuar pagando mais ou menos a mesma coisa. Agora, ontem você noticiou aí essa medida provisória, muito boa, né? Excelente no sentido de desburocratizar um pouco aí a abertura de empresas, né? Talvez diminuir até pela metade esse número de dias, até porque tomamos aí uma lavada quando o nosso presidente foi em Davos no começo do ano, né? E 160 países, o Brasil já estava acima do 70º, 20º lugar em termos de dificuldade para se abrir uma empresa, né? Então, muito mal colocado, né? Muito mal colocado. Então foi realmente ridículo. Então se faz necessário uma medida para desburocratizar. Mas o grande mote, o grande problema do Brasil é que ele gasta mais do que recebe, né? Essa é a grande vantagem. Então você tem uma máquina extremamente pesada, com centenas de 513 deputados, 81 senadores, com um monte, né, 11 ministros com as seclas para todo lado, ganhando rios de dinheiro. É verdade. E não consegue pagar isso aí, né? Bom, mas a situação melhorou, o otimismo aí, a inflação está sob controle, o dólar comportado abaixo dos R$4, né? A Selic deve cair mais um ponto até o final do ano? Então, você tocou num ponto que é fundamental. A Selic estava em 6,5, foi para 6, agora estão falando até que chega em 5,5 a 5. Né? O problema disso é que o que a gente que está aí no mercado, está rodando, o que a gente vê é que esse número não chega no empresário, né? Então diminuiu lá. Se fosse 6,5, vamos voltar a subir a Selic, sobe aí para 6,5, mas você vai ao banco e fala, eu quero emprestar, e o cara fala, tá aqui, é 6,5, entendeu? O problema é que ele presta 6,5 ao mês, né? Não ao ano, né? Entendi. Então você, nesse middle market aí, nesse meio desse sanduíche aí, vamos dizer assim, entre nós aqui na ponta que precisamos do dinheiro, e quando eu falo precisamos do dinheiro, estou falando de R$10.000, R$30.000, R$50.000, né? Estou falando de valores baixos, né? Que o empresário acaba pegando num cheque especial e pagando, né? Um caminhão de juros, né? Então, o que acontece? Esse middle market, esse meio do sanduíche, vamos dizer, não chega na ponta. E aí acho que tem uma série de fatores, mas um deles, o principal, seja a competição, né? A gente tem hoje no Brasil 4, 5 grandes bancos e ponto, né? E fica por isso mesmo. Então, eu acho que esse problema do juro caiu, o pessoal faz um estardalhaço danado e olha que bom, não sei o quê, mas eu não vejo a gente aqui sentir essa melhora.
Eu digo a mesma coisa também. Se foi para 6,5, foi para 7 ou para 5, para mim. Não, é só mais um número. Você sabe, eu vou te falar, o grande beneficiário dos juros cair no Brasil é o próprio governo. Sei. Por quê? Porque o governo deve e deve muito. Né? Então o que acontece? Quando ele diminui os juros, ele diminui a dívida dele. Diminui bilhões e milhões e bilhões. Né? Então, para ele é o grande beneficiário. Aí e fatura em cima dessa notícia. Baixamos 0,25, tá bom, mas se não ir lá na ponta, nós aqui, né, como diz o outro, né? Nós aqui não. Nós faz. Os mortais, né? Os mortais aqui, quanto é que está o juro? Não, para você no cartão aí, uma pessoa especial, né? Tá só 400%. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa, e eu sempre disse isso no rádio, e continuo dizendo. Atenção, ouvintes, evite cheque especial. Aliás, eu tenho um talão de cheque em casa, tem uns 4 anos, está lá na gaveta. Caducou, já tá lá, tá lá na gaveta, não uso, não tem motivo para usá-lo, não quero e não vou usar. As pessoas precisam parar de usar o cartão de crédito como se fosse dinheiro. Então, tem exemplo disso em casa. A mulher vai fazer uma compra, ela vai lá e compra R$100. Ela, se der para dividir em 10, ela divide em 10. É uma loucura. O que acontece? Vai receber o pagamento no final do mês? Não tem mais pagamento, porque foi tudo no cartão. Gente, a melhor coisa que pode ter é você receber o seu dinheiro e você comprar o que você quer à vista. É a melhor maneira, né? Porque para quem gosta de usar o cartão, se for o cartão de débito é uma situação, mas o cartão de crédito é um terror. Porque se você se apertar e você não conseguir pagar esse maldito cartão de crédito, você está enrolado. Você não paga mais. Não paga mais, doutor. É a mesma coisa de prestação de carro. Atrasou 2, se ferrou. A vantagem do cartão seria assim, se a gente fosse uma pessoa disciplinada, né? Então, você teria, que nem eu vou falar para você, olha, eu vou te dar um conselho, todo dia às 6 da manhã levanta, né? Corre 40 minutos, você vai ficar, né? Você fala, pô, que legal, né? Mas levanta amanhã às 6 da manhã e sai correndo 40 minutos, né? Então, mas a pessoa disciplinada, ela não usa o cartão de crédito, ela só usa o cartão de crédito uma necessidade. É isso que o brasileiro não tem. Ele usa o cartão de crédito como se fosse dinheiro em mão. E aí ele se esquece que no final do mês, no dia do vencimento da fatura, tem que pagar. Não é verdade? E aí divide, pega valores baixos e divide num monte de vezes, faz várias compras e dá aquele montão, a fatura fica enorme. E você sabe uma coisa interessante que você que tocou nesse tema que eu já vi, assim, a pessoa olha o saldo da conta e fala, não, aqui eu tô com R$1.500, tá bom, mas o cara já gastou 4, né? Aí chega no dia seguinte e fala, pô, mas tô com -2, como é que é possível uma coisa dessa? É isso mesmo. Eu, assim, graças a Deus, eu sou muito disciplinado com essa coisa de cartão de crédito. Eu só uso realmente se não tiver possibilidade de pagar à vista. Se tiver a possibilidade de pagar à vista, eu pago à vista. E se possível, com desconto. Mas é exatamente por isso. Porque quando você vai pagar à vista, você tem a chance de pedir um desconto. Se o cara não der, você vai em outro lugar onde dá. Né? Então, o que acontece? Para você que adora usar cartão de crédito como se fosse dinheiro, você está numa furada, filho. Daqui a pouco você vai se afundar e não consegue pagar e os juros são altíssimos. Né? Na verdade é um assalto isso aí, os juros do cartão de crédito de cheque especial. Cheque especial nem fala mais, porque o povo já nem usa muito cheque mais, né? Não. Aliás, não tem nem quase lugar que aceita cheque especial, ou melhor, cheque, né? A maioria dos estabelecimentos não aceita mais cheque, porque antigamente o cheque tinha valor. Hoje o cheque é simplesmente mais um papel. É verdade. Né? Vamos voltar aqui à nossa pauta. Como o senhor é um senhor rico, não precisa usar cartão de... Isso, o mundo dos mortais somos nós aqui. O senhor está sossegado, então... O senhor falou lá que não tinha 4, agora tem 1.500. Olha lá, tem 10, amanhã tem 15, amanhã tem 20. Vai crescendo. Vai crescendo. Na semana passada, doutor, nós falamos sobre como começar um negócio. Foi. Inclusive o programa está lá no YouTube para quem quiser ver, né? Qual que é mesmo o canal? Bom, www.dr, né? De
doutor, né? De doutor. Zero Cost, zerocost.com.br. A gente gravou e está lá. Aliás, tem todas as nossas entrevistas estão lá gravadas. Bastante interessante, porque todo mundo dando dicas aí, né, para o pequeno e médio empresário, para ele, se não crescer, pelo menos sobreviver nessa essa maratona nossa aqui. O senhor falou sobre 4 pilares. Sim, falei mesmo. Foco, a política que já sabemos que caminha ao lado, o diferencial e, por fim, ficamos discutindo aqui os porquês. Por que disso, por que daquilo outro. Dá para a gente, se possível, discutir com mais profundidade os temas do diferencial e dos porquês? Sim. Bom, a gente falou desses 4 pilares iniciais para o pequeno empresário. Agora, esse tema dos porquês e do diferencial, ele é bastante rico, bastante extenso. Eu vou, se você permitir, vamos começar pelo diferencial, né? Porque até ontem eu estava numa reunião, o pessoal falou, fulana está fazendo bolo e está se dando bem, e, né? Acho que é um quadro de uma novela, não sei, uma coisa assim, e a coisa dá certo, né? E eu comentei, não, você pode fazer o bolo e se dar bem, né? Mas você tem que ter um diferencial, você simplesmente fazer o tal do bolo, você vai competir com o fulano que também faz o bolo. É mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Então, como fazer esse diferencial, né? Como é que você pode se diferenciar? Bom, vamos tentar, se a gente conseguir responder essa, já tá bom para hoje. Agora, então, o diferencial, assim, existem vários autores, várias dicas, várias correntes, né? Uhum. Eu vou pegar um exemplo mais ou menos clássico, que é só para um exemplo didático, que é o exemplo da geladeira, né? Então, uma técnica, por exemplo, que você pode fazer é a técnica da subtração, né? Então, o que você faz? Você pega o seu produto lá, o que você fabrica, ou então o seu serviço, e elenca, coloca ali quais são as partes principais do seu produto, né? Falei da geladeira, então a geladeira tem que ter uma porta, ela tem que ter um compressor, ela tem que ter uma lâmpada interna, ela tem que ter um pequeno freezer, vamos supor assim. Então você coloca lá quais são os principais componentes do seu produto ou mesmo do seu serviço. E aí, a primeira dica, por exemplo, você pode fazer uma subtração, né? Então, você tira um componente, que você fala, não posso tirar isso, como é que eu vou tirar isso? Não, você tira, né? Isso vai fazer você exercitar a sua criatividade, que vai, como a gente sabe, desembocar numa inovação, e essa inovação, se o mercado estiver disposto a pagar por ela, você tem um produto diferenciado. Então você tira lá, pegando na geladeira, você tira o compressor. Você fala, bom, eu vou tirar o compressor da geladeira, vai parar de gelar? Sim, vai parar de gelar. Bom, o que você faz com uma geladeira sem compressor, né? Bom, de repente você entra num segmento vou chutar aqui, né, de móveis retrô, né? Então você, o fulano lá tem quer decorar, né, a casa com um móvel retrô, e você entra com uma geladeira velha lá, reformada, não sei o que e tal, né? Hoje, por exemplo, você tem essas barbearias, né, que com aquelas cadeiras antigas, né, com aquela, né, parece que nós retomamos um pouco aquela barbearia antiga, né? Então, uma técnica é você subtrair isso. Isso é uma técnica, por exemplo, que requer aí você ter em volta da mesa algumas pessoas proativas, né, que não tem a cabeça fechada, e fala, bom, tá bom, então tá, tirou esse item, vamos pensar em alguma outra coisa. Uma outra técnica poderia ser, por exemplo, a multiplicação. Então, por exemplo, no caso da geladeira, nós falando da lâmpada da geladeira. Então, você pega a lâmpada e fala, não, em vez de ter uma lâmpada, vou ter, sei lá, 5 lâmpadas. Bom, vai ter 5 lâmpadas? 5 lâmpadas. Aí você joga para o grupo e o grupo fala, bom, o que nós vamos fazer com 5 lâmpadas dentro da geladeira, meu Deus, né? Bom, aí começam aquela troca de, não, né? Você não pode descartar nenhuma informação que seja, por mais maluca que ela seja, porque ela pode servir de trampolim para uma outra ideia brilhante, né? Então, por exemplo, quais são os tipos de lâmpada que existem no mercado? Tá, de repente você vê lá uma lâmpada, por exemplo, antibactericida, né? Então, se você colocar uma lâmpada dessa dentro da gaveta
onde vão normalmente você coloca as verduras, né? Você de repente você tem um diferencial, né? Você pode ali eliminar uma série de bactérias, etc, etc, e você consegue um produto diferenciado que você está vendendo. Ou mesmo você pega, por exemplo, a gente falou, a porta é um produto essencial. Vamos multiplicar a porta, né? Multiplica a porta por 5, então, vamos dizer, ou não, desculpa, divide a porta, vamos dizer, por 5. Então você vai ter 5 portas na geladeira. Tá bom, o que eu vou fazer com 5 portas, né? Então você pode falar assim, não, então vou fazer o seguinte, já que eu tenho 5 portas, eu tenho 5 gavetas, né? Então eu vou pegar uma gaveta dessa, vou colocar lá do lado da pia, né? Onde é aquela senhora que está fazendo o almoço, qual é a gaveta que ela usa mais naquele horário, né? Ela usa, sei lá, a gaveta que vai a cebola, os condimentos, etc, etc. Ela não precisa se deslocar e abrir uma porta do tamanho de um carro, né? E para pegar simplesmente uma cebola, né? Ter toda aquela troca de calor com o ambiente, etc. Então, por exemplo, eu te dei, por exemplo, alguma dica com relação à subtração, com relação à multiplicação do item, né, com relação à divisão do item. Você pode ter, por exemplo, unificação, né, você consegue, por exemplo, pegar 2 itens, unificar e sair num terceiro. Obviamente que esse exercício vai depender muito do negócio, né, muito da empresa, mas é importante que ela tenha isso vamos dizer assim, como mote e saiba por onde inovar. Senão o fulano pensa, não, e tal, não sei como que eu inovo. Então, pelo menos esse é uma camisa de força, vamos dizer assim, é uma diretriz, né? Outra maneira que você tem, aí eu citaria um outro autor, seria você dividir o seu processo, a sua atividade, em 3 grandes blocos, né? Então, por exemplo, você tem lá um bloco do arranjo interno da empresa. Então, como é que você vai, por exemplo, dentro desse, o seu modelo de lucro, por exemplo, né? Como é que você vai ter lucro na empresa? Então, vamos supor, uma maneira poderia ser, por exemplo, você inovando, você falar, vou fornecer isso gratuito por 30 dias, né? Então, você pega, por exemplo, o cara vende tapete, né? Você vai lá na loja do tapete, você fica em dúvida, não sei o que, ele pega o tapete, põe nas costas, leva lá na sua casa e coloca lá na sala. Falou, você vai ficar aqui com o tapete 30 dias. Se gostar, a gente fatura. Se não gostar, vem buscar de volta, né? Então, você inovou na maneira como você vende o tapete para o fulano. Você não está com aquela vendedora parada, estática ali, dizendo, posso te ajudar, e o cara ele fica diante de 500 cores e não sabe o que ele compra. Você pode, por exemplo, fazer um leilão reverso, fulano dá o preço no seu produto, né? Tá bom, vocês dão o preço aí, quantos você pode fazer esse tipo de coisa. Você pode juntar pacotes, fazer o combo aí, como faz o McDonald's e tal. Criatividade, né? Então você tem, vamos dizer assim, na verdade, a área de financiamento, quando você pode financiar aquilo de uma maneira, com prestações baixas no início, depois você entra com um índice, alguma coisa assim, que possa retornar o seu lucro, né? Enfim, por exemplo, aí vamos supor, você teria, ou vender, por exemplo, o seu produto por assinatura, né? Não sei, depende do produto, né? Aí você teria, por exemplo, dentro desse arranjo interno, um modelo de lucro. O segundo ponto que você poderia ter é a rede de distribuição. Então, como é que você vai vender isso aí? Não, vou vender através de, por exemplo, alianças com parceiros, né? Eu vou ter umas empresas que eu vou colaborar e vou vender isso, né? Eu vou ter, por exemplo, alguns franqueados, ou eu vou justamente, normalmente quando o mercado está muito maduro, né? Você não tem como crescer. Então, uma ideia é você se fundir, né? Fazer o que o pessoal chama de M&A, né? Merger and Acquisition, né? Você se junta com as forças e vai para o mercado. Então, vamos supor, você tem um determinado produto, por exemplo, dentro dessa rede, e você cria outros produtos, né? Por exemplo, você pega o Harry Potter, por exemplo.
Então, o Harry Potter, o cara fez um filme e vendeu o filme e teve não sei quanto de bilheteria. Não, tem uma indústria atrás disso, né? É verdade. De produtos, de franqueados, de etc, né? etc. De repente aquilo dá mais dinheiro do que o próprio filme, né? Então, isso é uma maneira de você inovar, de você, né, tentar fazer, né? Uma outra maneira é, por exemplo, a sua própria estrutura. Né, como é que você pode mexer na sua estrutura, né? Você pode, por exemplo, outro dia eu visitei uma empresa, foi muito interessante, uma empresa ele fabricava suco, esse suco de caixinha, sabe? Esse suco que você compra no supermercado. Uhum. Ele trouxe lá, colocou em cima da mesa lá uns 4, 5 caixinhas dessa, né? Tipo Parmalat, né? Suco de uva, suco disso. Eu caí na besteira e falei assim, e onde fica a sua fábrica? Aí ele me olhou assim e falou, mas fábrica? Eu falei, você não fabrica suco? Eu falei, não, fabrico. Eu falei, mas você não tem uma fábrica? Ele falou, não, como tem uma fábrica? Ninguém tem fábrica, né? Fábrica é loucura, é só custo, né? Eu falei, não, mas não tem fábrica? Eu falei, não, você olha para o pessoal que está no mercado, aí está todo mundo ocioso, eu entro lá na linha de produção do cara, faço o suco de laranja desse cara aqui, faço outros lá em Minas de uva, faço não sei aonde, ocupo todo mundo, baixo meu custo, mas fábrica fixa eu não tenho. Você está me aconselhando a ter uma fábrica fixa? Não, longe de mim. Falar para você abrir uma fábrica com lei trabalhista, com não sei o quê, não sei o quê. Para, eu que estou sendo ignorante aqui Você está perfeito, falei para ele, né? Não tenho fábrica. Se tiver algum amigo aí que tem disponibilidade, eu até fabrico lá, não tem nenhum problema. Então, vamos dizer, você vê, o cara mexe na estrutura, é uma criatividade. Né? Se você tem aquele pensamento cartesiano, vamos chamar assim, não, tem que ter uma fábrica, né? Tem que ter um porteiro, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o que lá, tem que ficar discutindo aqui a lei trabalhista, tem que não sei o que lá, você chega lá na frente com o suco valendo R$1.000 a caixinha. É verdade. Né? Então, a estrutura é uma maneira também de você integrar processos e diminuir custos. Né? Uma outra é o próprio processo. O próprio processo, vamos dizer, dentro desse modelo de lucro, como é que você pode otimizar o processo, né? Por exemplo, você pega lá, o fulano às vezes está ocioso dentro da sua empresa, né? Será que ele pode colaborar, fazer alguma coisa na outra ponta, né? Então, esse tema é um tema bastante extenso, a gente pode continuar falando. Você tem o próprio desempenho do seu produto, né? Por exemplo, quando você fala das funcionalidades, de repente você tem um produto com algumas funcionalidades, mas que você tem, ele pode ser usado para uma outra funcionalidade que você não tinha pensado. Quando você visita o cliente, que aliás é extremamente recomendável, né? Você descobre que o fulano está usando aquilo para outra coisa, né? Um dia eu comprei um livro de 500 páginas lá para o meu pessoal, estão usando para levantar o micro do local, né? Você fala, bom, não sabia que tem essa utilidade. Já serviu para outra coisa, né? Mas você pode, vamos dizer assim, melhorar, né, essa usabilidade desse seu produto, e quando você vê, você está entrando, que a gente chama de franja, né, do negócio. Né? O importante, principalmente assim, para o trabalhador, é ele não ficar preso a uma função só, né? É muito importante que ele saiba fazer várias coisas para que possa, inclusive, ser melhor aproveitado pela empresa. Nesses meus 31 anos de rádio, eu nunca fui só locutor. Uhum. Então, precisa gravar um comercial, beleza. Precisa produzir o comercial, beleza. Precisa fazer uma matéria, beleza. Precisa fazer um release, beleza. O que acontece? Dificilmente, não é que ninguém é insubstituível, você fica difícil de ser substituível. Por quê? Porque você se torna um coringa. Precisou do motorista? Não, eu dirijo. Mas você sabe, aí que vai um pouco a gente fica discutindo os direitos do trabalhador, né? Mas o trabalhador também, eles têm direitos, obviamente, né? Eu sou totalmente favorável a eles, mas ele tem que dar um passinho à frente, né? Vamos supor, ontem a gente estava discutindo no segmento da limpeza, né? O fato de que o empregado, o funcionário da limpeza, o setor de limpeza é um setor de entrada, né? Assim como a construção civil tem lá alguns setores básicos que o fulano entra sem saber absolutamente nada, então ele entra no setor da limpeza, né? Então dão lá um balde, um rodo para ele e sai passando lá. Agora,
com esse negócio da mecanização, com a inteligência artificial, que o carrinho lá tem 3, 4, 5 botões, ele não pode gastar mais detergente do que aquilo que ele pode comer no vaso, porque tem um custo ali em cima disso. Aquilo gera um relatório para o hospital que fala o nível de bactericida que tem ali, não sei o quê. O mesmo funcionário, o colaborador, o empregado de baixo nível intelectual, se ele não se atualizar um pouquinho, se ele não for um pouco esperto, se não for um pouco coringa, ele vai ficar cada vez mais marginalizado. Porque ultrapassado, né? Ultrapassado. A tecnologia, ela gera emprego, né? Mas também ela elimina, vamos dizer, aquele que não acompanhou, né? Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de... que palavra que eu poderia usar? Proatividade. Vou dar um exemplo para o senhor. Nós chegamos aqui de manhã, a menina que faz o café não havia chegado ainda, certo? Certo. Santana saiu do ar, o que o Santana vai fazer? Vamos fazer um cafezinho para nós. Agora, morreu por isso? Não, até cresceu por isso. Então, agora, aí se algum dia o Santana sair da rádio, eu vou falar, não, eu vou querer receber também porque eu fiz um café? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então, assim, não é porque você está fazendo uma coisinha a mais no seu trabalho, é que daqui a pouco você só vai sair do seu emprego e vai colocar o seu patrão no pau, como dizem. Eu, como falei para o senhor, tenho 31 anos, nunca coloquei denunciei algum empregador. Até tinha direito em alguns casos, mas assim, eu acho que o que é combinado não é caro. E se você está fazendo porque você quer fazer, ou porque você quer ter um pouco mais de importância no emprego, você não tem que querer receber nada mais por isso. Eu conheço gente que trabalha 6, 7 meses, um ano, para receber seguro-desemprego apenas depois, para ficar 5 meses em casa parado. Então, isso é comum. Isso é comum. Então, para mim, isso é o cúmulo do absurdo. A pessoa trabalhar 5, 6 meses, um ano que seja, para depois ficar 3 meses em casa recebendo seguro-desemprego, gente. Né? Então, quer dizer, é preciso que haja uma política melhor para o trabalhador? Sim, claro, evidente. Mas é preciso que o trabalhador queira trabalhar. Precisa dar um passinho à frente. Né? Para todos nós. Hoje a gente acha que já estourou nosso Estouramos. Mas talvez a gente possa voltar novamente nesse tema da diferenciação a semana que vem, porque eu acredito que isso pode abrir assim um horizonte para o nosso pequeno e médio empresário que nos escuta, né, nessas quarta-feiras pela manhã, e a gente pegar outros itens, por exemplo, com relação à marca, com relação ao canal, com relação aos próprios serviços, ao envolvimento com o cliente, e tentar ver se a gente consegue dar algumas outras dicas para que ele pense dentro do negócio dele como é que ele poderia se diferenciar. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho para ele sobreviver. Só para que o ouvinte tenha uma ideia mais simples, um exemplo mais simples de como funciona isso, de como em casa, às vezes, tem um copo em cima da mesa, eu falo, Isadora, tira o copo da mesa, coloca na pia. Ela fala, pai, mas não fui eu que coloquei. Né? Agora, eu digo, pega o copo e coloca na pia. Não foi você, mas qual o problema de você pegar o copo e colocar na pia? Uma criança de 7 anos já pensa assim, né? Agora, qual é o nosso papel? É falar, filha, não tem problema de você pegar o copo que a sua irmã colocou na mesa e colocar na pia. Quer dizer, você vai educando a pessoa já desde... Gerando cooperativismo. Desde casa, né? É uma coisa que isso é educação. A educação realmente vem de casa. Então é preciso o quê? É preciso que você mostre para o seu patrão que não é porque a vassoura está caída ali no canto, que não foi você, que você vai deixar lá, poxa vida. É verdade. Não é? Bom, vamos voltar nesse tema da diferenciação, que eu acho que a gente consegue explorar um pouco mais, o nosso ouvinte pequeno e médio empresário consegue, de repente, ter algumas outras ideias dentro do negócio dele. Maravilha. Semana que vem estamos de volta aí às 8 da manhã. Se Deus quiser, um grande abraço, boa semana para você e para os seus ouvintes. Que o senhor passe bastante frio lá em São Paulo, que o senhor veio trazer o frio. Aliás, estou voltando para lá, isso é verdade. Está voltando? Então, que o gelo acompanhe. Um abraço.